Bom dia, boa quarta-feira para você. Que bom estarmos juntos, partilhando a palavra de Deus mais uma vez. E hoje o Evangelho encontra-se em Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. Então vamos iniciar, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então você que já está aí com a sua Bíblia na mão, a palavra de Deus, que nós iremos partilhar agora. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longe e elevaram a voz, clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje é um dia muito especial na nossa igreja, É o dia de São Leão Magno, um santo doutor da igreja, Um papa muito conhecido, muito amado pela nossa mãe igreja, um papa que muito fez pela nossa igreja, Tem alguns fatos que são assim muito conhecidos dele. E queria assim narrar alguma coisa, feito por esse papa tão santo, E uma das coisas que ele criou, que ele foi assim inspirado pelo Espírito Santo e ele criou, ele foi responsável por enviar os primeiros missionários, para converter os anglos ao cristianismo. Interessante que esse fato foi muito conhecido, mas antes dele fazer isso, foi necessário acontecer uma coisa interessante, que me chamou muita atenção. Certa vez ele estava no mercado, E lá ele viu ancorando um navio, trazendo muitos e muitos escravos. E lá, entre eles, uma pessoa falou que aqueles escravos eram de origem anglos, eles eram anglos. E então o Papa falou: não, eles não são anglos, eles são anjos, Que foi como uma palavra de profecia. Na mesma hora, ele foi lá, comprou todos aqueles escravos e pediu que Santo Agostinho se encarregasse de batizar aqueles escravos e que fosse ensinar a eles a doutrina da Igreja Católica. E depois, estes mesmos escravos, já convertidos no cristianismo, que foram discípulos de Santo Agostinho, foram enviados. Aí sim, eles voltam para a terra dele natal, para o país dele de origem, e eles vão para lá, não mais como escravos, mas como homens livres, E foram para lá para ensinar a doutrina da Igreja Católica, Foi um dos grandes marcos dele, foi mais de 10 mil pessoas que ele, naquele dia, ele batizou, e isso era no dia de Pentecostes, no ano de 597, Então, assim, foi uma época muito marcante, para a nossa mãe igreja. Outra coisa também, que ele criou foi a música gregoriana,
um cântico muito belo, né? Que geralmente é cantado nos mosteiros, às vezes na hora da comunhão, né? Durante a comunhão que a gente fica ali recolhido. Às vezes tem igreja que os padres colocam para que os fiéis possam se recolher naquele momento, ouvindo esse cântico tão belo, né? E assim, refletindo um pouco também sobre o nosso evangelho de hoje, o evangelho de hoje ele é muito rico, né? Ele conta a história dos 10 leprosos, que quando aproveitaram aquele momento que Jesus foi passando, e eles não perderam a oportunidade de correr ao encontro de Jesus gritando, né? Que o evangelho fala que eles alteravam a voz, ou seja, falavam alto. Jesus, né, tem piedade de nós, tem compaixão de nós. E Jesus, ele era cheio de compaixão, cheio de misericórdia. E quando Jesus vê aqueles homens correndo ao encontro deles, se prostrando ali, pedindo socorro a Jesus, Jesus imediatamente cura a todos. Mas interessante que Jesus não curou na hora, né? Eles voltaram e durante o caminho eles perceberam que eles foram curados. Mas ali daqueles 10 leprosos, apenas um voltou e foi agradecer Jesus. É um fato que nos chama a atenção. E ele não era judeu, ele não era da origem de Jesus Cristo, né? Ele era um samaritano. Ou seja, eles não se davam bem com os judeus, ele não abraçava a fé, mas ele tinha um coração de agradecimento, né? Ele tinha um coração agradecido, um coração que reconhecia que Jesus era Deus. E interessante que aqui, né, primeiro, o que nós podemos refletir sobre esse evangelho? Primeiro, aqueles 10 leprosos procuram Jesus, né, para pedir esse auxílio, né, esse socorro, essa cura, que era a lepra. Os leprosos, eram muitos, eram pessoas que sofriam demais, né? Eram totalmente afastados da sociedade, ninguém podia chegar perto de Jesus, dos leprosos. E Jesus, ele acolhe aqueles leprosos e toca e cura. Mas eles não souberam agradecer Jesus. No caminho também eles perceberam, mas eles não voltaram, né? Continuaram a caminhada, foram viver a vida deles do jeito que eles queriam. Mas aquele coração daquele samaritano voltou, né? E foi agradecer Jesus, porque ele percebeu o que Jesus tinha feito nele. E outra coisa também interessante que nós podemos, né, é que nós precisamos ter esse coração agradecido. Durante a nossa caminhada de cristão, nós percebemos tantas coisas que Jesus faz por nós, né? Durante a caminhada, ou seja, não foi na hora, não foi imediatamente, foi durante o caminho. Quando a gente tem uma conversão verdadeira, um encontro pessoal com Jesus, nós precisamos também reconhecer o que Jesus faz por nós. E é durante a nossa caminhada, do dia a dia, que a gente vai percebendo as pequenas e as grandes coisas que o Senhor vai fazendo para a gente também agradecer. E assim, já encerrando esse momento, né? Quando ele volta, Jesus pergunta para ele: e cadê os outros, né? Por que não voltaram? Só você percebeu e veio agradecer? E Jesus pergunta: e onde estão os outros, né? Quantos irmãos nossos que se converte, que recebe de Deus toda essa graça da conversão, da mudança de vida, do batismo no Espírito Santo, recebe Jesus na Eucaristia, busca Jesus na Santa Missa, tem as orações tudo, né, bem direitinho, participa dos grupos, das pastorais, e depois que Deus dá toda essa graça a ele, vira as costas e durante a caminhada abandona Jesus, né? Não volta para agradecer, ou seja, se perde pelo caminho. E Jesus diz assim, olha para aquele homem, ama ele, e diz assim, pois vai, né? Ou seja, é como se Jesus dissesse, pois filho, continua a tua caminhada, né? A tua fé te salvou. Ou seja, é a nossa fé que nos salva. É a nossa fé, a nossa confiança em Deus que faz com que a gente seja uma nova criatura. E com essas palavras,
Nós vamos encerrando, né? Eu desejo a você mais uma vez uma boa quarta-feira, um dia com muita paz, muita alegria, que você possa voltar para agradecer o Senhor, que você possa ter um santo dia e uma santa quarta-feira.